Olá, muito boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E em viagem pela Europa, o presidente Lula criticou a manutenção da taxa básica de juros em 13,75% ao ano pelo Banco Central. Lula falou com a imprensa antes de decolar da Itália para a França. Um dia após o Comitê de Política Monetária decidir pela manutenção da taxa Selic em 13,75%, sem sinalizar uma queda futura, o presidente Lula reagiu contra a decisão. Para Lula, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, joga contra a economia brasileira. Não se trata do governo ficar brigando com o Banco Central. Quem está brigando com o Banco Central hoje é a sociedade brasileira. É irracional o que está acontecendo no Brasil. Você tem uma taxa de juros de 13,75 com a inflação de 5. Ou seja, cada vez que reduz meia inflação, aumenta o juro real no país. Não é possível ninguém tomar dinheiro emprestado para pagar 14% ao ano. Eu acho que esse cidadão joga contra a economia brasileira. Ele não tem explicação. O presidente Lula também falou sobre o acordo comercial do Mercosul com a União Europeia. Ele afirmou que, em reunião com o presidente francês Emmanuel Macron, vai tentar negociar um meio-termo que favoreça os dois continentes, já que a França não tem interesse na proposta. Eu sei que os franceses são duros, porque não é de hoje que a gente tenta negociar União Europeia e Mercosul. E todo mundo sabe da dureza dos franceses em defesa da sua agricultura. Todo mundo sabe. Mas é normal que ele seja assim, mas também é normal que a gente não aceite. Entre eles quererem e a gente não aceitar, cria essa oportunidade de se estabelecer uma negociação. Falando agora sobre saúde, a nova vacina contra a dengue, Qdenga, começa a ser aplicada no Brasil já na próxima semana. O imunizante vai estar disponível em primeiro momento somente em clínicas privadas. A Associação Brasileira de Clínicas de Vacina informou que a vacina contra a dengue do laboratório japonês Takeda Pharma é o primeiro imunizante autorizado no país para pessoas que nunca entraram em contato com o vírus da dengue. Por enquanto, a Qdenga deve ser aplicada apenas na rede privada, como clínicas, laboratórios e farmácias. O valor de cada dose deve ficar entre R$ 300 e R$ 400. O registro da Qdenga foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em março deste ano. De acordo com a Anvisa, a Qdenga é indicada para pessoas de 4 a 60 anos de idade. Deve ser aplicada em um esquema de 2 doses com intervalo de 3 meses. A vacina é composta por 4 sorotipos diferentes do vírus causador da doença. Nos ensaios clínicos, a Qdenga mostrou ter uma eficácia geral de 80,2% contra a dengue, causada por qualquer sorotipo, após 12 meses da segunda dose. A vacina também reduziu as hospitalizações em 90%. Nos primeiros meses de 2023, houve uma explosão de dengue no país. Até maio, foram confirmadas 503 mortes pela doença. Nesse período, mais de 1 milhão de casos de dengue foram confirmados pelo Ministério da Saúde. Até agora, a única vacina contra a dengue que estava disponível no Brasil era um imunizante recomendado somente para quem foi infectado com o vírus da dengue. Ainda não há prazo no SUS para que a Qdenga seja disponibilizada na rede pública de saúde. A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo alerta para a importância da vacinação contra o vírus influenza causador da gripe durante o inverno. Outro fator que causa preocupação é o avanço da síndrome respiratória aguda grave em crianças. O nosso repórter Leonardo Félix traz mais informações. A imunização contra o vírus influenza está disponível de segunda a sexta-feira nas unidades básicas de saúde, UBSs, e nas assistências médicas ambulatoriais, AMAs, além das UBSs integradas, das 7 da manhã às 7 da noite. Aos sábados, nas UBSs integradas e nas AMAs, no mesmo horário. A população pode encontrar a unidade mais próxima por meio da plataforma Busca Saúde. A campanha de vacinação contra a gripe na cidade de São Paulo teve início em 10 de abril para grupos prioritários
e desde 15 de maio está aberta a toda a população acima de 6 meses de idade. Vale lembrar que a vacina pode ser aplicada simultaneamente a outros imunizantes em todas as faixas etárias. A infectologista Lúcia Awad ressalta a importância da vacinação contra a gripe. Com a chegada do inverno e as baixas temperaturas, a gente vem observando o aumento da incidência de doenças respiratórias. Por isso, a vacinação contra a gripe, ela torna-se ainda mais importante para prevenir os quadros graves, internações e óbitos da doença. A síndrome respiratória aguda grave, ela, na realidade, é um agravante de uma gripe, de uma doença respiratória, né? É um quadro mais grave. E tem acometido crianças porque as crianças são mais sujeitas a infecções, principalmente nesses tempos frios, né? Porque elas não têm uma imunidade como os adultos, que já receberam as vacinas, inclusive. A análise aponta que 8 estados apresentam indícios de crescimento em longo prazo. São eles Alagoas, Acre, Amapá, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. Em 5 desses, a alta está associada às crianças. De São Paulo, Leonardo Félix. E nos destaques internacionais, a Guarda Costeira dos Estados Unidos informou que encontrou destroços dentro da área de busca do Titã, o submarino que desapareceu com 5 pessoas a bordo no último domingo, quando se dirigia para visitar os destroços do navio Titanic no Atlântico Norte. A descoberta veio depois que as equipes de resgate insistiram que a missão internacional para localizar o submersível ainda estava focada em encontrar os passageiros vivos, apesar do temor de que o oxigênio a bordo estivesse no fim. A Guarda Costeira disse que os destroços foram encontrados dentro da área de buscas perto do Titanic por um veículo operado remotamente. Mais 2 robôs foram mobilizados nesta quinta-feira para as buscas pelo Titã, perdido em algum lugar em uma vasta área do Atlântico Norte, entre a superfície e cerca de 4 quilômetros de profundidade. Baseado na capacidade do pequeno submarino de fornecer até 96 horas de ar de emergência, as equipes de resgate estimam que os passageiros podem ter ficado sem oxigênio nas primeiras horas desta quinta-feira. Entre eles estão turistas que pagaram mais de R$1 milhão para participar da aventura. A empresa Ocean Gate Expedition cobrou $250 mil, ou cerca de R$1.200.000 por um assento no Titã. A região espanhola de Múrcia, há anos, reaproveita quase 100% de suas águas residuais e se tornou um modelo atraente para muitos países. Cada gota conta. Este é o espírito que reina em Múrcia, cidade no sudeste da Espanha, onde as chuvas são cada vez mais escassas. Por esta razão, há anos, a região vem usando quase toda a água residual para irrigar os campos, uma resposta que se tornou modelo para muitos países e é uma alternativa mais barata do que a dessalinização da água do mar. De acordo com a Esamur, órgão público que faz a gestão do reaproveitamento de água, 15% da irrigação das terras agrícolas da região são feitas a partir de água residual. 98% da água é reaproveitada na agricultura, diferente dos 9% reaproveitados na Espanha e dos 5% na Europa. A diferença é enorme. Múrcia, que se orgulha de ser a principal região produtora de frutas e hortaliças da União Europeia, apesar de seu clima árido, lançou há 2 décadas o desafio de compensar seu déficit crônico de recursos hídricos, reutilizando águas residuais para irrigar as plantações. Para isso, construiu uma rede de 100 estações de tratamento, que recuperam a água já utilizada e realizam a limpeza, com a etapa adicional de desinfecção, o que permite o uso na irrigação. O tratamento, que utiliza filtros e raios ultravioleta, garante que a água fique descontaminada e não transmita bactérias para frutas e verduras. A situação se tornou mais relevante depois que Madrid reduziu recentemente o envio para Múrcia de águas do rio Tejo, que ameaçava secar. Em busca de combater o aquecimento global, o governo espanhol se comprometeu em meados de maio a aumentar a taxa de reuso das águas residuais à escala nacional
destinando o equivalente a mais de US$ 1,5 bilhão à construção de infraestruturas semelhantes às de Múrcia. De acordo com a Associação Espanhola de Dessalinização e Reuso, mais de um quarto das 2.000 estações de tratamento de águas residuais do país oferecem tratamentos que permitem que a água seja utilizada para a agricultura, e esse número ainda pode aumentar rapidamente. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e uma ótima tarde para você. Até mais.